Bom, então vamos iniciar a nossa apresentação, nosso mini curso. Meu nome é Francisca Patrícia Pompeu Brasil, sou doutora em Letras pela PUC Minas e sou professora da Rede Estadual e Municipal em Fortaleza, no Ceará. E nós vamos apresentar o mini curso, a Daigla vai se apresentar também, não é, Daigla? Eu sou a Daigla Taborda, eu sou aluna da graduação na PUC Minas, eu estou em formação ainda para ser professora. Bom, nosso mini curso intitulado Pensamento Animista Africano, uma proposta de interação entre seres humanos e meio ambiente. Então, pode passar, Daigla. Antes de iniciar, eu queria, a gente estava falando que é importante falar um pouquinho sobre a Lei nº 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira em todas as instituições de ensino fundamental e médio, públicas e privadas. Então, assim, por que é tão importante? Que nós, professores, a gente tem que entender que se trata de uma lei. Se é uma lei, então, o aluno ele tem o direito de ter acesso a essas informações, né? Ele tem o direito de acessar, de saber um pouco mais sobre a história e a cultura afro-brasileira. E nós, como professores, temos o dever de possibilitar esse acesso aos alunos. Então, nosso plano de aula, né, a nossa sequência didática, ela foi preparada com base nessa lei. Então, a gente vai ler aqui alguns trechos sobre a nossa sequência. É direcionada ao professor, mas, claro, que vai interessar também aos alunos, né? Caro professor, cara professora, esta unidade didática tem como objetivo apresentar atividades que auxiliem o aluno no processo de ampliação do pensamento crítico acerca da realidade em que está inserido, a partir do conhecimento de modos mais sustentáveis de se relacionar com a natureza. A intenção é despertar o interesse do estudante a atuar na promoção da conscientização ambiental, com base em conceitos do pensamento animista africano. Então, assim, a gente pensou em trabalhar, né, a questão da formação ética, que é tão importante, e principalmente a questão da sustentabilidade, que hoje em dia é um tema muito, que está muito, sempre está sendo trabalhado nas escolas, por conta da necessidade de se repensar nessa relação entre seres humanos e natureza. Então, o que é que nós pensamos? A partir de uma obra africana, trabalhar o pensamento animista e como esse pensamento animista traz essas possibilidades de se pensar, de se repensar numa relação mais sustentável entre seres humanos e natureza. E aqui sugerimos um roteiro de leitura, que vai ser aplicado nas aulas de literatura e redação, mas não necessariamente só nessas aulas, e preferencialmente para os alunos dos anos finais. Por quê? Porque é uma linguagem mais complexa, muito simbólica, então, assim, é um pouquinho mais complicado se trabalhar, né, no ensino fundamental. Então, vamos trabalhar preferencialmente com os alunos do segundo e terceiro anos. O conteúdo, como já foi dito, é o animismo africano, a formação ambiental, e a literatura cabo-verdiana, que é a obra que a gente vai trabalhar, é de Cabo Verde. E as áreas de conhecimento, linguagens e códigos serão 7 aulas de 50 minutos. E o público-alvo, como eu já falei, segundo e terceiros anos. O texto base é a Luca de Serrano, mas a gente vai trabalhar só o primeiro capítulo, por conta da extensão. É, porque se trata de um romance. Bom, a sequência ela tem 7 aulas, como nós já falamos, como eu já falei. E aí, então, na aula 1, a gente vai trabalhar as considerações sobre o contexto social da obra, social e cultural. Quando a gente for apresentar a sequência, vamos aprofundar nessa temática. Depois vamos falar sobre a conceituação do animismo africano. Na aula 3, vamos propor uma leitura compartilhada do primeiro capítulo. Aula 4, a análise estilística. Aula 5, vamos trabalhar a expressão oral do aluno. Aula 6, uma produção escrita. E, por último, como culminância, uma roda de conversa. Eu vou apresentar aqui bem rapidinho os objetivos da aula 1, 2 e 3, e a Daigla vai apresentar das outras aulas. O objetivo da aula 1: conhecer o contexto social e histórico em que ocorrem as construções discursivas no romance e análise. Então, assim, para propor essa aproximação
do aluno com esse romance, a gente tem que munir esse aluno de conhecimentos para que ele possa acessar esses conhecimentos e ter, né, uma compreensão mais efetiva dessa obra. Então, de início, é importante trazer informações sobre esse contexto social e histórico em que ocorrem as construções discursivas. E aí falar um pouquinho sobre Cabo Verde, falar sobre a autora, falar sobre a obra. E também um propósito, um objetivo, identificar a diversidade do espaço apresentado e como esse espaço é determinante para o processo de criação da obra literária em análise. Como a gente vai falar do animismo e da relação do homem com o espaço, então, das categorias narrativas, a que a gente vai destacar mais é o espaço. Na aula 2, a Daila vai levantar algumas propostas de como construir esse conceito do animismo com os alunos. A proposta é ativar os conhecimentos prévios dos alunos sobre essa temática, porque o aluno do ensino médio, segundo e terceiro ano, é para ele já ter algum conhecimento, né, das literaturas africanas. Hoje em dia, no nono ano, a gente já trabalha um pouco alguns textos. Então, a gente vai tentar ativar esse conhecimento prévio e vai trazer algumas propostas, algumas questões para saber qual conhecimento esse aluno tem dessas literaturas, para ir acessar a ideia do animismo. Na aula 3, vamos fazer uma leitura compartilhada, é muito importante que o professor e o aluno tenham essa aproximação do texto, né? Mesmo de fazer a leitura, de ver a linguagem diferenciada, de ver as intenções do autor, como a voz narrativa opera, então tudo isso é muito importante, então tem que ter essa leitura compartilhada, que é a proposta que a gente vai fazer, né? Com o auxílio do professor, que fará a leitura compartilhada do primeiro capítulo do romance selecionado, a fim de reconhecer a presença do pensamento animista nas simbologias apresentadas. É um texto muito simbólico, é um texto assim que tem que ter esse apoio do professor, senão o aluno não vai alcançar esse conhecimento, certo? Essa interpretação. E aí a Daila vai falar um pouquinho sobre as outras aulas. Bom, na aula 4, os objetivos são apreciar o modo de narrar diferenciado da autora, considerando essa linguagem criativa e simbólica adotada, que está muito presente no texto, vocês vão ver quando a gente ler os trechinhos do texto para a gente já trabalhar. Identificar também no uso as imagens e recursos textuais, o interesse da autora em problematizar dicotomias excludentes dos discursos hegemônicos, racionalistas. Gente, desculpa, eu estou um pouco nervosa. E na aula 5, o objetivo é ajudar os alunos a se posicionar crítica e eticamente acerca das diversidades culturais e dos modos de vivência adotados nos diferentes espaços e reconhecer a legitimidade e importância dos diversos modos de acessar o conhecimento a fim de buscar meios para lidar com os problemas relacionados à degradação ambiental. Já na aula 7... Cadê a proposta escrita? Acho que você pulou, não? Eu acho que essa daqui ela foi para a aula errada, gente. Aula 6. É porque os objetivos, eles vão aparecer na outro slide. Outro slide. É verdade, porque ele ficou um pouco maior. Bom, os objetivos da aula 6, eles estão em elaborar uma proposta de intervenção organizada e pertinente aos problemas apresentados da degradação ambiental, né? E posicionar-se criticamente acerca dos diversos modos de perspectivas e a realidade e acessar conhecimentos. A gente sabe que esse é um tema muito voltado, muito trabalhado nas escolas, principalmente porque vem sendo cobrado em diversos lugares, principalmente eu trabalho muito com as redações do Enem, e esse texto ele pode ser utilizado como forma de elaborar uma análise crítica dentro da redação. Eu vou voltar para a 7, que ela está na ordem errada, mas vamos lá. Os objetivos da aula 7 é posicionar-se criticamente acerca dos diversos modos de perspectiva da realidade e acessar os conhecimentos, debater as questões
polêmicas e importantes para a sociedade e reconhecer a necessidade de conhecer, respeitar e acessar outros modos de interação entre seres humanos e naturezas, a fim de adotar um comportamento mais sustentável entre seres humanos e natureza. E uma roda de conversa, né? Então, conversar, ouvir as pessoas e entender um pouco mais sobre o assunto. Quer acrescentar alguma coisa, Patrícia? Não, porque a gente vai apresentar a sequência didática, certo. Aqui é só uma prévia, né? É só um geral. Eu vou interromper aqui. Bom, gente, assim, a gente sabe que muitos alunos estão assistindo, temos também muitos professores. A proposta mesmo da nossa aula é apresentar uma sequência didática com 7 aulas para mostrar como abordar esse texto. Mas, como eu falei, é do interesse também, tanto de professores quanto dos alunos. Vamos agora apresentar algumas partes mais importantes, por conta do tempo, né? Não dá para fazer todo o processo, né? Todo o passo a passo. Eu ver como está aparecendo para eles. Pronto, assim acho que está bom. Aí, ó. Eu tenho 3. Para a gente tá bom. Deixa eu ver se como está no seu computador. Tá certo. Bom, gente, então aqui, enquanto a Daigla está vendo como está aparecendo para vocês, falar um pouquinho sobre esse projeto, né? Um projeto de formação continuada de professores. São 9 aulas, 9 sequências didáticas, e o nosso plano de aulas faz parte desse projeto, certo? Dessas oficinas que vocês estão participando. Pode passar, Daigla. Você passa a apresentação, aqui é a apresentação, né? Algumas considerações. A apresentação, vocês vão... As considerações sobre o contexto sociocultural da obra. Bom, o professor, antes de iniciar o trabalho com o texto literário, sempre é muito importante ele tentar aproximar o aluno desse texto. Isso aí é uma questão, né, que a gente trabalha bastante. Então, assim, como fazer essa aproximação? Principalmente quando a gente fala em literaturas africanas. Falar sobre o espaço, falar sobre o autor, falar sobre as intenções dessa linguagem diferenciada que o autor usa. Então, a gente propôs o quê? Na aula 1, fazer esse levantamento, né? essa apresentação do contexto sociocultural da obra. A proposta desta aula é levar o aluno a reconhecer a influência do contexto social, cultural e histórico desse espaço de referência da autora, nas construções discursivas do romance em análise. Para isso, é importante que o espaço, a autora e a obra sejam apresentados à turma, a fim de despertar o interesse do estudante pelo contexto sociocultural em que se deu a produção. Então, a gente vai sugerir o uso de slides nessa primeira aula, com imagens do mapa de Cabo Verde, com imagens da autora, Dina Salustio, e da capa do romance, para a gente conversar um pouquinho sobre esses aspectos. Eu acho que já dá para passar, viu? Pronto, iniciando, pode deixar aqui. Eu estou descendo assim para eles poderem ver o material inteiro. Certo. Bom, então o professor vai conversar um pouquinho com a turma, vai explicar que tem essa necessidade, né, de construir esses conhecimentos sobre o espaço, e que são outras perspectivas, cada cultura, cada espaço tem suas perspectivas, tem seu modo de lidar com a realidade, e também como a literatura ela é uma ferramenta muito importante para desconstruir preconceitos, porque ela dá acesso ao conhecimento. E o preconceito, ele nasce da ignorância, da falta de conhecimento. Então, quando o aluno tem esse acesso a um texto, ele vai Ele vai construir conhecimentos, e esses conhecimentos eles vão desconstruindo, né, os preconceitos. E aí o professor vai perguntar de início qual o conhecimento que o aluno tem desse espaço africano. Quais são as informações que chegaram até ele, como essas informações chegaram até ele, qual o pensamento que ele foi construindo, qual a ideia que ele tem. Não conversa informal, fazer perguntas sobre essas questões. E aí também já pode entrar a questão do eurocentrismo, desses discursos hegemônicos, que são os dominantes, por que nós temos um acesso mais fácil a determinados tipos de informações. Né? Algumas informações nos chegam com mais facilidade, outras são mais limitadas. Né? Então, é necessário buscar essas informações, esses conhecimentos, para ter uma visão mais
adequada, né, da realidade, dessas outras realidades. E combater esses discursos hegemônicos. Deixa eu ver o que mais a gente vai falar. E aqui, nesse momento, a gente vai mostrar o mapa de Cabo Verde, em slides. O professor já pode mostrar que se trata de um arquipélago com 10 ilhas, que a capital é Praia, que está aí marcada, né? Que tem a ilha também de Sol, né? Sal, né? De Sal, que é muito turística, né? Essa ilha. Que dá para ver melhor. Então, a gente tem aqui esse mapa que o professor pode mostrar e pode falar, né? Que se trata de um arquipélago. E passa para o próximo. E aí também pode apresentar algumas imagens de Cabo Verde. Aqui a gente sugeriu essa, mas assim, como a gente está colocando, são só sugestões. Não é necessário ter que ser essa imagem, ter que ser, né, o que nós estamos propondo aqui, são só sugestões. Então, o professor pode colocar várias imagens de Cabo Verde para mostrar a beleza da ilha, né? Que é um lugar turístico. Cabo Verde hoje em dia está sendo muito procurado pelos turistas, né? Principalmente a Ilha de Sal, que é muito procurada. E aí você vai baixar só um pouquinho para eu conseguir ler. Pronto. E no nosso plano, a gente colocou algumas informações sobre Cabo Verde, que é um país localizado no litoral do continente africano, que é uma colônia portuguesa, que só foi conseguir a independência em 1975. Pode fazer essa comparação, por que essa independência tão tardia, né? Que é marcado pelo clima tropical, o que é mais interessante que temos aí, né? A questão da economia. Então, a gente colocou algumas informações básicas e mais importantes sobre Cabo Verde. Pode passar. Em seguida, vem uma imagem da Dina Salusto, que é conhecida como Dina Salusto, né? O nome dela é Bernardina Oliveira Salusto. E ela tem uma importância muito grande na literatura cabo-verdiana, por quê? Porque ela publicou o primeiro romance de autoria feminina, em 1998, que foi A Louca de Serrano. Então, esse romance ele é uma referência, ele marca, né, o início dessa desconstrução, né, dessas vozes só masculinas na produção de romance. E aí o professor pode falar um pouquinho sobre essa questão do trabalho social que ela faz, que ela é uma escritora muito voltada para o social, fala muito sobre a violência doméstica, violência contra as mulheres. Então, aqui nós colocamos algumas informações sobre a autora que são de importância, né, que o professor pode trabalhar. Certo. A obra que a gente vai trabalhar é exatamente A Louca de Serrano, que foi esse romance publicado em 1998. Aí, pronto, a capa. Sempre é bom o aluno ter acesso a essa capa, né? Ele não vai conseguir ter o acesso assim de pegar, né? De ter que ser interessante, porque é uma obra realmente muito difícil de ser encontrada, né? Mas, assim, é bom mostrar a capa, falar das edições. Deixa bem aí, só para eu ler um pouquinho sobre o romance. Claro. Com o romance A Louca de Serrano, publicado em 1998, o primeiro de autoria feminina em Cabo Verde, Dina Salusto conquista a promoção de importantes rupturas na atual ficção islâmica, marcando assim, de forma muito singular, a literatura cabo-verdiana contemporânea. E aí tem uma citação aqui bem interessante sobre essa obra, que diz assim: Serrano, que é o lugar onde se passa a história, a aldeia ficcional retratada no romance, configura-se como zona de contato entre os espaços rural e urbano, suas culturas e seus discursos, a partir dos relatos de vida de seus habitantes. A indefinição do espaço físico em que se desenrola a ação concede ao romance um caráter ambíguo, de estranhamento, prenunciado na caracterização da aldeia. Então, assim como a gente falou, é muito simbólica a obra, e o espaço ele é caracterizado de forma muito assim indeterminada, né, muito indefinida. Mas assim, a gente vai ver como é interessante o trabalho que a autora faz com a linguagem e como os personagens vão sendo apresentados, que exatamente no primeiro capítulo é que a gente vai conhecer os personagens, tá certo? E as personagens femininas, que têm um peso muito grande nessa questão. E aí a Daigla vai falar, sobe só um pouquinho, Daigla. Olha, para você ver que no nosso plano, né, a gente vai direcionar muito para o professor. E aqui diz assim: professor, durante a exposição dos slides, faça considerações acerca da reduzida representatividade feminina nos espaços acadêmicos e literários dos países africanos lusófonos,
Lusófonos, né, são os países que adotaram a língua portuguesa, que fazem uso da língua portuguesa, né? Então, é interessante falar dessa questão dessa presença tão reduzida da mulher na escrita, né? Que é um espaço assim predominantemente masculino, mas que está sendo conquistado, né, aos poucos, né, pelas vozes femininas. E aí vão algumas outras dicas, algumas sugestões do que se pode fazer nesse primeiro momento. Bom, passando para a aula 2, o tema da aula 2 é a conceituação do animismo africano. E, bom, a proposta da segunda aula é ativar o conhecimento prévio dos alunos sobre a temática, a fim de levá-los a compreender o modo como o pensamento animista opera nos espaços africanos. E, bom, para ajudar o professor que vai seguir, possivelmente seguir a nossa unidade didática, As questões são importantes. Mas a gente vai voltar nelas depois, ou a gente vai apresentá-las de uma vez? Não, já é a apresentação mesmo. Então bem. Já é a sequência. Então vamos falar um pouco sobre as questões. Bom, para ativar esses conhecimentos prévios do animismo africano, proponha oralmente algumas questões dos personagens folclóricos brasileiros, por exemplo. E a gente sugeriu algumas questões, eu vou ler algumas para a gente. Por exemplo, a 1, você conhece algum ponto do nosso folclore, qual? E a gente colocou respostas esperadas. Não precisa ver. Como Saci Pererê, enfim, eles podem citar algumas e vocês podem fazer isso tanto de forma escrita quanto oral, conversando mesmo. A 2 por exemplo, que características apresentam os personagens dessa história, como se caracterizam os espaços onde esses personagens vivem, como se dá essa interação do personagem com o espaço, e enfim. Bom, gente, só uma observação, tá? Assim, o animismo africano, ele traz essa ideia assim, de uma força vital compartilhada, né, por todos os seres. Todos os seres compartilham dessa força vital. Então, tem que viver em harmonia. Os seres humanos com a natureza têm que estar em harmonia. Porque se sair, se acontecer algo e desequilibrar, aí vai ter que restabelecer. Por isso que nos interessou a temática da sustentabilidade em relação ao animismo. Por conta dessa ideia de que o planeta é um ser vivo, praticamente, né? Tudo está em harmonia, tudo está em relação, tudo está interligado, né? Então, assim, essa ideia do animismo e dessa força vital compartilhada, ela tem tudo a ver com a ideia da sustentabilidade, de você pensar no planeta como um ser vivente, que ele não vai ter recursos sempre, né? Os recursos são limitados, então você tem que ter esse cuidado ao fazer uso desses recursos. Então, a nossa ideia, quando a gente pensou em animismo, foi exatamente essa. E aí, a Dai vai colocar aqui algumas questões que assim, a gente tem que buscar o mais próximo do aluno, já que é a ativação do conhecimento prévio, né? E pensando nos personagens do folclore. Do nosso folclore, que também traz toda essa ideia de forças compartilhadas, dessa relação com a natureza, do insólito, né? Dos personagens, assim, que é o sobrenatural que a gente fala, né? Que para os africanos faz parte dessa realidade deles, né? Para nós já é algo sobrenatural e muito diferente, mas para eles é parte da realidade. Mas que dá para interligar um pouco com a nossa história, com o nosso folclore, por causa realmente dos elementos, do curupira, que é protetor, enfim, dos pés virados, a gente consegue puxar os elementos para perto e eu acho que isso causa identificação com o aluno e faz com que surja o interesse, entendeu, de participar e realmente estar ali. Bom, na sequência, a gente propõe uma leitura. É interessante ler. Sim, eu acho que a gente pode ler esse trechinho que a gente separou. Você quer começar a leitura? Não, você pode ler. Posso ler? Iemanjá, salvo o sol, distinguir-se. Orum, o sol andava exausto. Desde a criação do mundo, ele não tinha dormido nunca. Brilhava sobre a terra dia e noite. Orum já estava a ponto de exaurir-se. Está muito pequeno. De apagar-se. Com seu brilho eterno, Orum maltratava a terra, ele queimava a terra dia após dia. Já quase tudo estava calcinado e os humanos já morriam todos.
Os orixás estavam preocupados e reuniram-se para encontrar uma saída. Foi Iemanjá quem trouxe a solução. Ela guardara sobre as saias alguns raios de sol. Ela projetou sobre a terra os raios que guardara e mandou que o sol fosse descansar, para depois brilhar de novo. Os fracos raios de luz formaram um novo astro. O Sol descansaria para recuperar suas forças, e enquanto isso, reinaria Oxum, a Lua. Sua lua fria refrescar... Sua luz. Sua luz fria refrescaria a Terra, e os seres humanos não pereceriam no calor. Assim, graças a Iemanjá, o Sol pode dormir. À noite, as estrelas velam por seu sono, até que a madrugada traga outro dia. E então sugerimos mais questões acerca do texto. Eu abri aqui porque eu não estou cheia. Para ler, né? É porque nós estamos usando o computador só, então está um pouquinho distante. Sobre o texto ter causado algum estranhamento. Qual? Qual estranhamento? Porque após ler os 2 primeiros versos, o que você imagina que seja o personagem Orum, e pedindo para justificar, para explicar sua resposta, ao afirmar que Orum maltratava a Terra e por isso os humanos morriam, é possível identificar semelhanças com algum problema ecológico atual, e já trazendo isso para a questão ambiental agora, e em quais trechos se encontram a união de força para a restauração do equilíbrio do planeta. Então, assim, a gente achou muito interessante esse texto, né, que é um texto de origem africana, que vai trazer realmente essa questão desse equilíbrio, né, entre as forças naturais, né, que o Sol estava maltratando muito a Terra. A gente pode perguntar para os alunos, né, para nós, né, tem algum problema em relação a isso? A gente passa por essa questão, né, falar das secas e tudo mais, e também com a questão da necessidade do reequilíbrio, né? Aproximando realmente do que a gente está sentindo hoje em dia. Que é o que eles estão vendo, é isso. Pois é, esqueci. Bom, a gente também vai ter mais um recado para os professores, a gente vai ter alguns desses durante o trajeto da unidade didática. Bom, a gente sugere que antes de colocar as questões, ele pergunte aos alunos o que acharam da forma como os elementos da natureza eles foram personificados no conto. Enfim, apresentados. Bom, gente, assim, para um professor ter esse apoio teórico, a gente foi indicando alguns textos, né? Tem o Hélio Garuba, que ele fala muito sobre a questão do animismo, e aí a gente cita o texto dele. Tem o título aí do texto? Eu acho que não tem o título, mas tem o link já para vocês. Não, mas lá no final a gente vai ler um pouco, vai ler o tema, porque como tem acesso na internet, o professor já pode, né, buscar. Você quer ler o trecho para a gente? Pode ter. Aqui está melhor, né? Duas usando óculos, né? Olha, o pesquisador Hélio Garuba faz a seguinte consideração acerca da percepção animista africana. Dentro do mundo fenomenológico, a natureza e seus objetos são dotados de uma vida espiritual, tanto simultânea quanto coextensiva com suas propriedades naturais. Os objetos, portanto, adquirem um significado espiritual e social dentro da cultura, muito em excesso de suas propriedades naturais e de seu valor de uso. Os rios, por exemplo, não se tornam somente fontes naturais de água, mas também são valorizados por diversas outras razões. O anseio animista de reificação pode ter sido religioso em sua origem, mas os significados sociais e culturais que se associaram aos objetos frequentemente se distanciam de puramente religiosos e adquirem uma existência própria, como parte do processo geral de significação na sociedade. Então, assim, é um texto muito interessante, a gente vai ler no final, quando a gente for apresentar a bibliografia, a gente lê o título para vocês. E ele vai trazer exatamente essas questões sobre essa visão animista, esse pensamento animista adotado pelos africanos. Bom, chegando na aula 3, que é a leitura
Já mandei. Tem que passar aqui. Aula 3. Que o tema é a leitura compartilhada, e aí a gente vai realmente começar a trabalhar com o texto da Dina Salustio, né, com o romance. Deixa eu descer um pouquinho aqui para vocês verem. E aí a gente propôs, né, que usasse um espaço maior, mais amplo, que a gente pudesse juntar em grupos, de 3, 5 alunos, para fazer uma leitura em conjunto e uma leitura compartilhada. A gente separou alguns trechos, eu acho que é importante a gente ler, já que a gente não vai ler o capítulo inteiro no fim do curso. O trecho 1 diz: tinha sido apenas algumas gerações atrás, num dia descascado, com o sol a meio do céu, inclinada estranhamente ameaçadora, que apareceram no povoado 5 homens, todos de chapéu, carregados de óculos, binóculo, papel, lápis e pastas, e outros instrumentos raros, cuja intervenção inoportuna, segundo se veio a saber, teria levado o registro do lugar. Bom, então Serrano não tinha nome, né? Ele era um lugar que ninguém tinha dado nome, tinha se interessado por isso. E, de repente, chega esse grupo, né? Todo paramentado, 5 homens com chapéu, papel, um monte de coisas, né? Então, assim, a população fica totalmente espantada, admirada com o que está acontecendo. E aí a gente retirou esse trechinho, que, claro, a gente vai ler o capítulo todo, né? Quando for dar aula, teria que ler o capítulo todo. Então, esse trecho merece destaque exatamente por conta dessa caracterização desses personagens. Bom, passando para o trecho 3, para o trecho 2, já que pode ler. Você quer ler? Sim. Eu acho que você explicou tão bem. Aqui. Desse trecho, chame a atenção para o modo como os personagens são descritos. Pergunte aos alunos se houve intenção clara de voz narrativa ao apresentar os visitantes tão paramentados, usando óculos, chapéu, binóculo, lápis, papel, lápis, pasta. Espera-se que identifiquem nessa construção o interesse de imprimir ao texto um tom mais humorístico e, consequentemente, de desabonar a visão cartesiana dos homens da ciência. Pronto, é muito interessante essa informação que acomoda. Não, pode continuar. É porque eu li muito esse texto. Porque assim, é muito interessante esse exagero, que é exatamente a questão do humor, da ironia, para desautorizar esses homens da ciência, né? Ele coloca esses homens meio ridicularizados, né? Então, tem essa intenção por trás. Mostrar que o uso da linguagem simbólica, ela tem essa função estética, né? Esse uso, ela tem essa função estética mesmo, essa linguagem. Mas, assim, é muito interessante mostrar que por trás desse uso, dessas simbologias, tem toda uma intenção assim, de mostrar, de levantar questionamentos, de levantar reflexões sobre essa relação dos homens das ciências que detêm o conhecimento, eles são detentores, né? Eles vão deter esse conhecimento, né? E como a autora, a voz narrativa, ela vai ridicularizando esses homens, né? Interessante. Bom, para o trecho 2, a gente separou. Depois de algum tempo em que mediram e tornaram a medir o imenso espaço à volta, em comprimento, largura e fundura, depois de terem trocado entre si complicadíssimos cálculos e de terem limpo vezes incontáveis a água que o seu sangue rejeitava, o que fez com que, em menos de meia hora, sob os olhares atônitos dos camponeses, tivessem emagrecido vários quilos, dignaram-se a reparar no grupo, engolindo por um momento a humilhação de serem obrigados a forçar a garganta a respirar, o que os colocava em posição de inferioridade, como comentou um deles, em tom enxofrado, entre 3 ataques de tosse fraccionada. Bom, vou ler aqui nossa unidade. Desse segundo fragmento, destaque as imagens hiperbólicas. É importante que o aluno reconheça o exagero
como uma estratégia para inserir o humor e desqualificar o excesso de racionalismo no modo como os homens da ciência se relacionam com a realidade. Quer falar alguma coisa? Quer acrescentar? Pode continuar. E o trecho 3 ainda é sobre os homens. Alguém mais estudados nas ciências de adivinhar a alma e o pensamento dos outros, que não os naturais de determinadas zonas ou regiões sobejamente conhecidas, teria percebido certa agonia nos olhos e penas de todos quantos ouviram a insolente questão e que apressadamente se acercaram mais à parteira que se encontrava encostada, ou melhor, cozida a uma jovem alta e forte, autêntica coluna de pedra que não se mexia para nenhum lado, nem mesmo para enxotar 3 abelhas que resolveram sacaneá-la diante dos desconhecidos. E depois desses 3 trechos destacados, a gente propôs mais algumas questões, como, na sua opinião, como seria esse alguém mais estudado nas ciências de adivinhar a alma e o pensamento dos outros que não os naturais determinados nas zonas e regiões sobejamente conhecidas? Ai, eu perdi aqui. Tem que passar o... Eu vou passando, pode continuar. O que é possível identificar entre a visão de mundo dos homens e das ciências e desse alguém mais estudado na ciência de adivinhar a alma e o pensamento? E quais zonas e regiões são citadas no trecho lido e por que elas são sobejamente conhecidas? E quais seriam, então, as zonas e regiões não conhecidas? Que são, né, esses saberes subalternizados, né, desconsiderados, né? Então, como ela traz essa questão dessa relação dos homens das ciências e dos homens mais estudados, né, mais capazes de compreender, de adivinhar a alma e o pensamento. Então, o professor ele pode fazer esse trabalho, né, relacionar esses homens da ciência com esses homens, né, que conhecem, que adivinham a alma e o pensamento. Que tem um pensamento não necessariamente científico, como a gente leva. Exatamente. E é exatamente o que a gente fala sobre na nossa dica da aula. Durante a leitura do capítulo, levante questões sobre a diferença entre o pensamento cientificista e o tradicional, a presença do sobrenatural, que ocorre no momento que a parteira dá o transe, dá em transe o nome da cidade, que não apareceu nos trechos, mas vocês vão ver no texto. E é um ponto muito importante. Isso mesmo. Inclusive, é a parte que eu mais adoro. Tema da aula 4 é a análise estilística e tem o intuito de enfatizar o modo da autora narrar e proporcionar uma fruição estética da obra. Serão propostas nessas aulas algumas questões, como nas outras, para tentar se a linguagem diferenciada do texto. Deixa eu achar aqui. Que está bem embaixo. Isso. Você já está aqui? É porque ali são os objetivos. Uhum. Isso. Para o levantamento das questões, apontamos um trecho de interesse no momento em que a parteira observa a concepção de gêmeos pela personagem Virgínia. Vocês vão ler um spoiler aí, gente. A jovem ela é engravida após ser envolvida pelo sol e pela lua e pelo vento. Tal passagem ela faz referência ao feminino e à natureza cercada pelo misticismo. Aí a gente vai pedir para reler o trecho e marcar mesmo as figuras de linguagem, pedir para conversar sobre quais eles lembram. E é interessante assim, que o professor pode falar sobre o nome Virgínia, né? Porque é uma moça virgem que vai engravidar e depois ser envolvida pela natureza, né? Então, essa passagem é muito interessante, que até como é que ela fica grávida de gêmeos, né?
e sendo virgem, né? E o nome dela, o professor já pode trabalhar essa questão também, né? E talvez os alunos até proponham ligações com coisas atuais, como séries e filmes, que tem algumas que são bem interessantes. Pode fazer esse link nessas relações. Sim, e alunos são criativos para isso. Bom, vamos ler o trecho. O vento incansável. Tá aparecendo ali? Tá aparecendo. O vento incansável aproveitou a situação inesperada, despregou do corpo rijo o vestido branco, como a separar duas pétalas de flor, que se colaram, e enlaçou a quase adolescente, que não sentiu que o chão e a luz lhe fugiam, aturdida demais para avaliar a fabulosa dança dos seus braços no ar, das pernas com os pedaços de nuvens espalhados à volta, ou de seus cabelos com a terra intensa e recentemente orvalhada. E aí a gente escolheu esse fragmento para trabalhar a questão estilística, exatamente por ele ser muito, muito simbólico. Né? A gente propôs que eles marcassem em 3 categorias. Óbvio que eles podem marcar em outras, se que eles acharem importante, mas a gente destacou a personificação, a comparação e o polissindeto. Polissindeto. Eu tenho problema com essa palavra. Vamos para... Não, aqui. Vamos para a dica do professor dessa aula aqui, né? Durante a aula, leia o fragmento e destaque os usos de comparações e personificações e dê ênfase no modo insólito, em como o modo insólito se faz presente no cotidiano dos moradores de Serrano. É importante chamar a atenção para a turma para o modo de narrar diferenciado da autora e como a linguagem simbólica, sugestiva e criativa imprime ao texto uma atmosfera mística indeterminada que evoca a espiritualidade e a transcendência condizentes ao que está sendo narrado. Muito bem. Então, assim, eu acho que uma abordagem completa, a gente tem que trabalhar, né, a questão estilística, a compreensão mesmo leitora do aluno. Então, no nosso plano de aula, né, na nossa sequência didática, a gente dividiu em partes. Vamos trabalhar essa questão, vamos trabalhar essa questão, esse aspecto do texto, esse aspecto do texto. Então, por isso está até um pouquinho longo, né, o nosso... até para eles poderem pegar os detalhes do capítulo. Por isso que a gente ficou só com o capítulo 1 também, para poder trabalhar muito bem, né? Que é o capítulo introdutório, Sim. Que vai apresentar os personagens, né? O espaço, a voz narrativa. Então, assim, as categorias narrativas, elas vão aparecer muito bem nesse primeiro capítulo, podem muito bem ser trabalhadas, né? E aí, a aula 5, a proposta é a expressão oral, aquele momento que o aluno pode também se expressar, deve se expressar. Claro que em todas as aulas nós tivemos as questões, que é essa intenção de troca mesmo, né, de compartilhamento, mas aqui tem o tema da aula, a expressão oral. Pronto, é aqui. Ó. Para iniciar a aula, propõe aos alunos um momento de discussão. Esclareça que se trata de uma atividade em que será trabalhada a expressão oral, e que, por isso, eles poderão expressar suas opiniões mais livremente acerca da obra, dando enfoque ao tema sustentabilidade. Sempre se voltar para o tema da sustentabilidade, né, que é o nosso interesse. Também informe que esse será o momento para compartilharem suas dúvidas sobre o animismo, né, e colocarem suas impressões acerca do modo diferenciado que os povos africanos perspectivam a realidade. Colocadas as orientações, destaque o fragmento a seguir. Eu vou pedir para a Daigua ler, que ela está lendo bem bonzinho aqui pertinho, bem direitinho. E eu adoro esse trecho. Serrano abraçava-se sobre si mesma, deixava perder no enlaçar das árvores e das pedras e respirava tranquila, quase bela, quase mulher, quase homem. Era um pedaço de terra forte, sim, e não era qualquer ato de menos fôlego que a deixava abaixo. E os seus pontos fracos tinha-os como todo mundo. Ninguém, por mais prevenido que estivesse, se apercebia deles, nem do que lhe ia debaixo da pele lamacenta ou no fundo da alma rochosa.
Bom, então já deu para perceber, né, por que a escolha desse trecho, né, porque ele vai colocar muito essa terra como ser vivente mesmo, não é? E aqui a gente coloca algumas questões que podem ser apresentadas oralmente, né? Nesse caso, são questões orais. Na sua opinião, esse trecho serve para ilustrar o sentido do termo animismo? Por quê? Né, já tendo explicado, né, na aula introdutória sobre a questão do animismo, perguntar aos alunos se eles reconhecem a presença do animismo. Cite os trechos do texto citado que apresentam a terra de Serrano como um ser vivente. Aí a gente espera que ele fala, né? Serrano abraçava-se sobre si mesma, né? Respirava tranquila, quase bela, quase mulher, quase homem. Essa integralização, né? Ela é quase mulher, quase homem, que que a gente fala muito do animismo, traz essa ideia de integralização. É tudo uma coisa só, né? Todos fazem parte da natureza. Quais adjetivos citados funcionam para humanizar essa terra? A gente colocou, né, como resposta possível, tranquila, bela, mulher. Mulher, no caso, seria um substantivo, né? Mas aqui, homens, a gente vai colocar... Aqui coloca quais adjetivos, quais termos, né, melhor? Quais termos citados funcionam para humanizar a terra, porque aqui tem mulher e homem, que são substantivos. Bom, então, só consertando aqui, a gente pode pedir quais termos, né, se referem a essa terra como ser vivente. E aí, os pontos fracos, né, que falam que ela tem, que é a pele lamacenta, alma rochosa e tudo mais. E a quarta questão diz assim: esse modo de enxergar a Terra é próprio dos homens das ciências ou dos mais estudados nas ciências de adivinhar a alma e o pensamento? Por quê? Aí aqui traz aquela questão anterior, né? Esse modo aqui de enxergar essa Terra como um ser vivente. Ele é mais adotado pelos homens das ciências ou por esses homens capazes de adivinhar a alma e o pensamento? Espera-se que o aluno, né, responda adequadamente, que são esses homens que adivinham a alma e o pensamento. E aí vai começar a discussão, conversar mais sobre essas questões. Eu vou ler o que está no quadro. Professor, né, anote no quadro, comente e mostre, a partir dos conhecimentos construídos coletivamente, que um aspecto muito importante da obra é a maneira como os personagens interagem com o espaço e a forma como esse espaço se destaca na construção e desenrolar da trama. Durante a realização dessa atividade, é necessário levar o aluno a refletir, a partir dos questionamentos apresentados, sobre o modo como os personagens se relacionam com a natureza e sobre o conceito de viver em relação, que é o que a gente quer chegar mesmo nesse conceito de viver em relação, né? Que diz respeito às integralizações entre seres humanos e não humanos, e a necessidade de se conhecer e respeitar a natureza para viabilizar e assegurar o equilíbrio do planeta. E aí vem, já quase encerrando a nossa sequência, a aula 6, que é a produção escrita. Como a Daila falou anteriormente, a gente, quando trabalha com... Você pode deixar lá... Eu vou deixar aqui para você poder dar uma olhada. Como a Daila falou anteriormente, a questão do Enem, quando a gente fala de aluno do segundo ano e do terceiro ano do ensino médio, não tem como também não pensar nessa produção escrita, né? Então, já é uma produção escrita direcionada também para essas propostas de vestibulares, né? Feitas as análises, os alunos serão orientados para a produção de um texto a respeito do capítulo analisado. As orientações para essa produção ressaltam a necessidade de trazer reflexões acerca do que foi discutido durante as aulas, assim como propostas para a construção de novas perspectivas relacionadas à necessidade de se pensar a Terra como um corpo vivente, cujos sinais apresentados devem ser observados e considerados. Aí sempre tem as habilidades que vão ser trabalhadas, né, da BNCC. Pronto, aqui as questões. Certo. E a proposta é a seguinte, ó. Imagine que você foi convidado a produzir um texto opinativo para o jornal de sua escola, né? Então, assim, tem que ter essa construção o comando, né? O que é que eles vão fazer? Sobre o tema. Precisamos repensar nossa relação com o planeta Terra. Seu objetivo será mostrar aos leitores que há outros modos de existência que devem ser considerados, pois propõe uma relação mais equilibrada entre os seres humanos e a natureza. Então, eles vão imaginar que estão escrevendo um texto que vai ser publicado no jornal da escola,
um texto opinativo, e aí ele vai trazer essa ideia, né, essas questões que foram trabalhadas no texto. Em seguida, informe a turma sobre os principais tópicos a serem abordados na produção escrita, que é animismo africano, degradação ambiental e sustentabilidade. Esses 3 tópicos têm que ser trabalhados na produção escrita. Precisam ser trabalhados, né? Explique que se trata de um texto opinativo e que o romance será utilizado para dar embasamento às suas ideias. Peça que utilizem as informações adquiridas durante as aulas e que apresentem suas impressões e reflexões acerca dos assuntos discutidos. Sugerimos um roteiro, né? Não é obrigatório, não vai engessar o aluno, né? Vai ter que fazer dessa forma, não. É só uma dica, né? São só sugestões. Como seria esse roteiro? 1. A partir dos estudos feitos, explique o que você entendeu sobre o pensamento animista africano. 2. Que relação pode ser feita entre o animismo africano e a sustentabilidade do planeta? 3. Para você, o que significa pensar a Terra como um ser vivente? 4. Cite e comente algumas passagens do capítulo estudado que façam referência à integração entre personagens e natureza. 5. Que propostas você apresentaria como caminhos para se repensar a relação entre seres humanos e não humanos? Professor, após a leitura e correção das produções dos estudantes, sugerimos que anote nos textos as informações mais pertinentes e que, a partir delas, elabore alguns questionamentos e reflexões para serem considerados durante a roda de conversa, roda de discussão, né, sobre os temas animismo africano e existência em relação. Então, aqui vai ser a culminância. Será, assim, um momento mesmo de o professor perceber se houve mesmo aquisição de conhecimento. Os alunos entenderam, né? Vai ser esse momento da roda de conversa. Qual é o tema da roda de conversa? O animismo africano e a existência em relação. E essa roda de conversa ela vai ser preparada a partir dos textos que os alunos fizeram, né? O professor vai retirar algumas questões, vai tirar algumas informações mais interessantes e vai colocar nessa roda de conversa. A roda de conversa é uma ferramenta educativa bastante adequada para se realizar durante a culminância das atividades propostas, uma vez que possibilita um efetivo e produtivo momento dialógico entre professor e aluno. Aí você pode já botar no iniciando. Isso. Para a realização dessa atividade, é importante que a organização da sala seja circular, né? Uma roda de conversa. E é até interessante que essa circularidade mostra aos alunos que vai possibilitar uma conversa democrática, né? Todo mundo vai ter o seu momento de falar, ninguém é superior a ninguém, né? Então, e todo mundo vai ver todo mundo. Isso mesmo, todo mundo vai ver todo mundo. E aí, professor, oriente os alunos com certa antecedência para que tragam relatos de eventos, os quais apresentem elementos animistas insólitos. Então, a gente pensou nisso, né? Os alunos podem trazer também essa temática do insólito, né? De eventos, de acontecimentos, dessas lendas urbanas, né? Que tem, sim, né? As coisas mais ligadas ao dia a dia deles. E usar durante a roda de conversa, né? Tais relatos podem ser recolhidos a partir de conversas com pessoas idosas do bairro ou com familiares. Essas histórias serão compartilhadas durante a realização da roda de conversa e servirão para trazer reflexões sobre os saberes passados pelas vozes de tradição oral. A gente sabe que em África, né, a oralidade ela tem assim, uma importância muito grande. Para nós também tem. Mas assim, os textos orais, eles fazem parte da tradição, né? Tradição é essa questão da entrega, né? Tradir quer dizer entregar, né? Então, um passar para o outro. Então, esses momentos de fala, de conversa, a gente pode também trazer essa ideia da oralidade, como ela é importante, né? E como essas histórias chegam a eles pela oralidade, né? Essas lendas, esses mitos, né? Que a gente escuta tanto, né? Então, falar sobre essas questões. Quais são os resultados esperados? Espera-se que as reflexões levantadas durante a roda de conversa façam menções diretas ou indiretas sobre a necessidade de se desconstruir preconceitos acerca dos saberes africanos e a importância de se considerar propostas do viver em relação a partir das ideias básicas do pensamento animista, ou seja, o compartilhamento de força vital por todos os seres, relações não hierárquicas e não dicotômicas. Né? A gente tem muito costume de separar. É assim ou é assim? Ou é uma coisa ou é outra, né? O binarismo que a gente fala, né? E aí traz essa ideia do
viver em relação não tem esse binarismo, né? Pode ser isso e pode ser isso também. Não é obrigado a ser isso ou isso. É isso e isso também pode ser, né? Então, assim... É ser e não ser ao mesmo tempo. É isso mesmo. E aí, o professor sempre podendo aproveitar essas questões, fala da oralidade, fala da questão do binarismo, né? Esse combate ao binarismo. Então, sempre aproveitando para colocar essas questões. Para que as aulas atinjam os objetivos, é necessário avaliar, a partir das interações dos estudantes e de suas produções escritas, se houve uma apreensão realmente significativa sobre o modo de os povos africanos perspectivar a realidade. O entendimento a ser alcançado que é o principal, é o de que a cosmovisão animista africana não é fruto de irracionalidade ou falta de conhecimento, mas sim de uma outra razão. É aquela questão, não é isto ou isto, é outra razão, é uma razão que deve ser considerada também. Né? Não é menor, não é melhor, não é pior, né? É outra, que propõe formas distintas de nos relacionarmos com a natureza e com os seres viventes do planeta. Gente, é o seguinte, a gente vai fazer agora, falar um pouquinho das referências bibliográficas, e a gente estava pensando em ler uma parte desse primeiro capítulo, né? Até falei assim, Douglas, se der tempo, a gente lê no final, né? Se os alunos quiserem participar da leitura, tirassem uns 10, 15 minutinhos para fazer essa leitura. Não vai dar tempo ler tudo, que é um capítulo extenso, e no final a gente abre para vocês perguntarem, colocarem sugestões, tá certo? Daila, passa só a entrar as referências bibliográficas, por favor. Bom, gente, então aqui para ajudar o professor, né, e os alunos também, foi esse aí. Bom, claro, trabalhar a lei número 10.639, tá aí o link. Falar também outros textos, mas aí o texto que a gente queria destacar, tem como marcar, né? Vou só marcar aqui, que a gente trabalhou durante a aula. É de baixo. É o de baixo. Mas são dois, né, do Gago, mas foi esse aqui que eu... Já foi retirado de 2002. Pronto. Esse texto aqui, ele tem na internet, né, se vocês colocarem, explorações no realismo animista. Notas sobre a leitura e a escrita da literatura, cultura e sociedade africana. Então, assim, você coloca o nome, Regaruba, que vai aparecer esse artigo, quem tiver interesse, quem achou interessante, né, quer trabalhar essa temática da sustentabilidade a partir dessa ideia animista, pode já se apropriando mais desse texto. Vamos lá, né? Vamos. Já está aqui, né, Thay? Eu acho que está, é só no finalzinho, né? A gente colocou. Pronto, vamos ler assim as primeiras páginas. Será que o Jardel está aí por aí? Jardel, você está por aí? A gente está com o WhatsApp aqui. Eu acho que eles não têm acesso ao chat. Mas eles falam com a gente no microfone. Bom, então a gente vai fazer a leitura. Não sei se o Jardel está aí, se ele estiver. Mas não aparece aqui, não. Se algum professor gostaria de ler. É do Edson, Caio. A gente vai começar a leitura e se alguém quiser ler, vai participar também, né? Daí você pode... Eu posso começar. Começar. Bom, então, A Boca do Serrano, de Dina Saluccio, capítulo 1. Esta é a história de Serrano. Uma povoação de 193 habitantes, incluindo uma jovem Luca, as crianças recém-nascidas, 3 outras por nascer, 2 delas gêmeas, conforme a parteira descortinou de uma frincha da janela da sua casa, na sombra da mulher que passava no outro lado do largo. No preciso instante em que era coberta pelo sol, que se cruzava com a lua em ritmos profundos, que estremeceram o lugar e desnorteiam o tempo. O vento, incansável, aproveitou a situação inesperada, despregou do corpo rijo o vestido branco, com o ar das suas pernas, com um pedaço de nuvens espalhados à sua volta, ou dos seus cabelos, com a terra intensa e recentemente orvalhada. Do seu esconderijo, a parteira, verdadeira peça da cena montanha largo, esfregava o ventre com as mãos espalmadas e tensas,
em jeito que, de longe, parecia profunda carícia, olhando, narinas frementes e boca molhada. A jovem, que segundos ou horas depois, não se chegou a saber, cambaleando, se ergueu do chão para ir atrás do vestido de algodão, depositando no ramo mais alto de um arbusto. Qual bandeira que assinalava vitórias, conquistas, entregas. Pode ler. O sol, você vai descendo aí, né? Pode deixar. O sol torrava o chão quando a mulher conseguiu forças para se desapossar das imagens e afastar-se da diminuta janela, olhos atentos e vigilantes sobre a praça e povoado, e então, reencontrando o equilíbrio, apanhou o chale que lhe escorregara pela cintura abaixo, acariciou os sinais que o marcaram, voltou a colocá-lo bem firme na anca e acendeu uma vela grossa, de cera pura, que se espalhou por toda a casa no cheiro de vida. Uma lembrança de mel. Depois, com gestos lentos, muito mais lentos que o habitual, levantou a tampa do que parecia ser um baú de pedra, pegou num pedaço de rocha e desenhou 2 riscos na laje larga e polida, onde outros riscos se enfileiram, alguns deles cortados pelo meio. Passados dias, depois de algumas noites não dormidas, Virginia procurou a mulher para se queixar de arrepiantes dores que lhe mordiam as entranhas e não notou o imperceptível tremor que perpassou por ela e retornou à dona da casa absolutamente imóvel, fixando a bacia onde umas folhas nadavam, e eram a única coisa em movimento livre no estreito espaço ocupado. Se conseguissem abstrair de todas as solicitações que desviam o espírito para os cenários das aparências, podia-se ouvir as folhas a balançar na água tépida. A luta da visitante, ganhando coragem para enfrentar a consulta, ou ainda a parteira, em conversa com o pensamento sobre a cena de 13 dias atrás, quando seus olhos se misturavam com um pedaço de sol, o retrato da lua, restos de nuvens e de vento, a terra negra, orvalhada e o corpo desnudo de Virginia, que imediatamente a seguir o curioso encontro mostrava uma ligeira intumescência na pele, no canto direito, da parte inferior do umbigo, sintoma infalível de que o útero abrigava 2 seres, ainda que apenas ais. Sem levantar os olhos da bacia larga que parecia ter engolido o interior do quarto, num sussurro que se misturou à estranha serenidade do ambiente, no modo de falar peculiar das parteiras do lugar, disse a rapariga queixosa que, para bem ou para mal, de Serrano e de todas as suas gentes, ela estava à espera de 2 crianças. Deu-lhe uns chás e mandou-a voltar logo que a quinta lua decaísse, para as bandas das montanhas que dali se avistava. Eu vou só comentar um pouquinho aqui, viu, Daila? Pode. Obrigada pela leitura. Você vai ler tudo aqui, que você está lendo muito bem. Olha, é o seguinte, gente. É muito interessante esse comecinho aqui, ó, quando diz esta é a história de Serrano. Porque a gente vê a questão da contação da história, né? Dessa intenção da voz narrativa de contar uma história. Então, ela começa assim, esta é a história de Serrano, que a gente vê muito em contos de fadas, em contos africanos, essa abertura, né? Como se estivesse chamando o leitor para participar desse mundo da literatura, da contação de histórias. Então, quando o leitor começa, esta é a história de Serrano, ele já vai se preparando, já vai se organizando para participar dessa história ficcional. E se prepara para receber, né, até o insólito, né?
Então, assim, como é interessante a gente chamar a atenção para essa recriação da oralidade nos contos africanos, que a gente vê muito, né, que acontece bastante, que eles tentam trazer como fosse um contador de história falando para o ouvinte, né, que seria aí uma encenação, né, vamos dizer assim. E aqui esse trecho é exatamente o que a Dagla estava falando da moça que engravida, né, que você falava que era um spoiler, né, mas é logo no começo, né, então não tem problema. Primeiras páginas. Que ela engravida com essa relação com a natureza, né? Então, é uma cena muito simbólica, muito bonita, né? A linguagem muito bem trabalhada, né? Cheia de simbologias. Então, o professor tem que ler com calma, tem que chamar a atenção do aluno, porque não é um texto que você lê assim rapidamente, né? De forma atropelada. Você tem que dar muita atenção. Pedir que eles leiam, né? Que leiam com calma. Vamos tentar ver pelo menos 5 páginas, né, Dagla? Dagla, você está com garganta boa, que a minha tá... Não está muito boa. Que estava que, de repente, tinha perdido o ar imponente para se incluir cúmplice na história da manhã acabada de acordar. A jovem não teve direito a um tempo para dizer que não podia estar grávida, porque desconhecia macho na sua natureza, ignorante das vezes em que algumas mulheres, pelo mundo afora, engravidavam sem terem sido tocadas por macho, acabando por se conformar com rótulos e rituais existentes para não incorrerem no desconforto incrédulo das demais criaturas. A dona da casa fechou a porta e deixou-se estar, colada a ela, quase se metendo pela madeira adentro, ouvindo os passos que se afastavam e que pautavam uma visão que lhe falava do fim. Querendo a todo custo conhecer mais alguma coisa sobre a parte do destino que lhe faltava cumprir. 15 horas depois, esgotada, desistiu e arrastou-se até a cama fria onde se deitou. Ninguém questionava os métodos da parteira, que até a data e em todos os anos de atividade só tinha perdido uma mulher e uma criança, numa noite, na hora indecisa, em que não é hoje, mas também não é amanhã, e em que o poder dos humanos desaparece e o controle da situação só é conseguido através de rezas, cânticos vigorosos, amuletos bem manuseados e muita vigilância. Naquela hora, não foi possível concentrar todos os poderes necessários para a completa vitória da vida, porque as mulheres que estavam à beira da porta segurando o parto e os homens que mais afastados aguardavam o desfecho do nascimento ia para mais de metade de um dia, desde que lhe fora comunicado que as águas da grávida recusavam arrebentar. Apesar da papa, que foi obrigada a beber, feita com sangue de corvo e lama negra, de uma fonte muito conhecida, solução segura para situações de mulheres de água preguiçosas. Todos eles, incluindo a parteira, o cão, que ao longe acompanhava com uivos os gritos que fugiam pelas paredes e pelas frentes da pequena janela, a parturiente e a criatura ainda no útero entraram em sono profundo. No último bater do primeiro minuto do dia seguinte, acordaram apenas a parteira, o cão e os assistentes, que mal abriram os olhos. Correram para a mulher, encolhida e muda, no fundo da cama, precisamente na posição em que se encontrava quando experimentou a 7ª e última guinada da barriga. Por acaso, coincidiu com o soar da hora crítica que, no descuido de todos, adormeceu. Do bebê, ninguém soube nada, mas a jovem louca que pernoitara no tronco perto do local garantiu tê-lo visto voar em direção à montanha, levado pelo vento dentro do saco que o continha, deixando para trás uma toalha luminosa em forma de cauda de baleia, prova de que se tratava de uma menina. Não foi sua responsabilidade, mas antes do castigo para um ato que devia ser duramente reparado,
já que não estava escrito em memória nenhuma que alguém pudesse parir de insisto e ficar incólume, naquele pedaço de chão onde mulheres estavam em número igual para homens, e milhares de outros recursos eram tolerados, quiçá bem vistos, para a satisfação de cada corpo e cada alma. Ficou junto, né? Ficou junto. O pai do bebê foi encontrado morto por um viajante a várias milhas da região, estrangulado pela corda que levava ao ombro, e que de repente ganhou vida e o abraçou pelo pescoço em um gesto possessivo. Na luta, no momento de aflição maior, em que a atacante levava vantagem, o homem viu, como se fosse num filme, as duas cenas de amor que mais o tinham marcado ao longo da sua história. Horrorizado, soube que a segunda serrana, que o procurara 20 anos depois do seu primeiro contato com intimidade para mulheres de Serrano, com intimidade das mulheres de Serrano, por acaso, durante a visita a domicílio de uma cristã sofredora de suspiros ininterruptos, que o chamara Noite Alta, era sua filha. Então, levando o último pensamento aos únicos amores que amou, desistiu de lutar, largou o corpo e a vida. Bom, gente, então, essa página aqui, você vê que tem muitas informações, né, que no capítulo introdutório vai apresentar a personagem a parteira, que é muito importante na história, a parteira, e ela vai representar essa medicina tradicional, né, que as pessoas de Serrano não têm acesso à medicina, como é que a gente fala? Medicina mesmo? Científica, né? Científica, né? Eles não têm acesso à medicina científica, então eles buscam muita parteira que representa esse saber tradicional, essa terapia, né, mais tradicional. E aí, a gente vai vendo como o primeiro capítulo ele vai apresentando o espaço de Serrano e vai apresentando também os personagens. Por isso que é tão importante trabalhar esse primeiro capítulo, se não der para trabalhar o romance inteiro. E aí, se o aluno se interessar, né, quiser saber mais, aí disponibilizar a obra inteira para eles, para que eles possam ter esse acesso. E aqui, eu não sei se vocês perceberam, né, conta a questão de que a parteira só perdeu uma mãe, né, uma mãe e filho, em todo o trabalho dela. E que essa menina que nasceu, ela sumiu, foi levada. E a mãe morreu, né? E depois a gente vai descobrir, pode dar outro spoiler, né? Não tem problema, que é a Luca de Serrano, né? Essa menina que foi levada e que ela é filha de um incesto, né? Tanto que o pai se mata por conta disso. E aí, a Luca de Serrano, ela é como se ela levasse esse crime com ela, né? Tivesse que se livrar desse crime, porque ela é filha do incesto, como se ela levasse um peso muito grande, né? Carregasse durante a vida. Esse é um ponto que o professor é muito necessário nessa primeira leitura, porque o texto ele tem uma dificuldade de leitura um pouco alta. Então, às vezes, você precisa de alguém para te ajudar a entender os detalhes, entendeu? A pegar as dicas que são deixadas. Eu acho que é uma obra tão importante, tão conhecida por conta desse trabalho mesmo que a Dina Savas consegue fazer, né? De trazer tantas informações que você tem que ir desvendando, descobrindo, né? Tem que pegar, assim, uma leitura muito detalhada. Ela não deixa você ler de qualquer jeito. Você não consegue, vamos deitar aqui no sofá e ler de qualquer jeito. Você tem que ler mesmo e reler, tá ali, né? Você tem que estar presente ali com o texto. Como o Guimarães Rosa também faz isso, né? Sim. Você tem que parar e ficar lendo. Você não pode só... Mas depois que você vai pegando, né? Você vai assim, se encantando com a linguagem. Vamos só no terceiro, né? Só mais uma, né? Você tem voz para isso? Eu acho que os participantes não vão... Se alguém quiser ler, é só levantar a mão, que a gente te agradece. Eu vou ler só mais uma página para a gente, aí a gente já vai finalizar. Tá certo. Além da parteira e curandeira, competia a mulher da casa, da porta grande e janela minúscula, iniciar... Só para marcar aqui. No finalzinho da página. Certo. Além de parteira e curandeira, competia ainda a mulher da casa, da porta grande e da janela minúscula, iniciar os jovens na vida sexual,
com direito a posterior acompanhamento. O que ela fazia com discrição de uma senhora, e pensava-se com alguma altivez, por saber que toda a aldeia, em algum momento, dependia dela e da qualidade superior das suas sagradas intervenções, que se repetiam quando alguns dos novatos, e menos novatos, sobretudo estes, reparavam que algo na sua natureza disfuncionava em termos operativos, e a procuravam para os seus sábios conselhos e medicações. Eu acho que está faltando um C. No meio de aparente grande sigilo, conforme a procura de consolos, conforme a tradição de séculos mandava e o recato lhe aconselhava, rara era a semana que batia débeis à procura de consolos íntimos que não lhe interrompiam suas rezas às sombras da montanha, instaladas definitivamente no pátio interior da casa, garantiu a rapariga louca. A rapariga louca é a Louca de Serrano, né? É. Que é a personagem central. Contava-se que, nessas suas outras funções, aliás, igualmente respeitadas, a voz que lhe ficou fanhosa depois de assumir oficialmente o cargo, adquirir o timbre requebroso do mar em fundura úmida de concha. O corpo pedia a inclinação para baixo a que ela o habituou. Os cabelos fugiam do carrapito diário. Em ondas revoltas, os braços e os dedos alongavam-se até entrar na carne e nos músculos, continuando pelo sangrento interno de cada homem que ela amassava e moldava até que nas suas poderosas mãos não sobrava nada, nem mesmo sombra de ideia mal definida que inviabilizava a atividade sexual. Daquele que passara a soleira da sua porta de 3,99 metros de altura por 71 centímetros de largo, que, apesar dos anos, não apresentava um único vestígio de ferrugem, conservando os movimentos livres dos primeiros tempos, ora em doces gemidos, ora em violentos bateres, que acompanhavam as vidas que a atravessavam. Nunca lhe ouviram o riso e com certeza absoluta não se podia contar alguma coisa que tenha dito durante as sessões especiais de iniciação à recuperação sexual, porque murmurava-se quando ultrapassada a porta, tudo, o passado, o presente e o futuro, a noite e o dia, homens, pragas, ódios e fraquezas, eram apenas o macho que ele nascia ou renascia, mas a mulher, guinadas às alturas que ninguém ainda conseguiu medir. Em confidências titubeadas por vozes coladas ao chão, revelaram que a parteira que, por algum tempo, trocava só o ofício de ajudar a dar à luz a inocentes criaturas, para ajudar os rapazes a entrar com sabedoria no mundo adulto, ou ainda se entregava aos hábitos de expurgar de males ruins a virilidade dos homens. Pela certa, deveria ter poderosas alianças com forças ocultas, tal o desfecho vitorioso de cada intervenção. Mas a denúncia dessas desconfianças não passava de tímida incursão no mundo secreto da dona da única porta mágica do povoado, e arredores que parecia alargar quando as dimensões do corpo que entrava ou saía exigiam, ou quando ela assim o decidia. Uma vez, por conjuntura especial, a porta recusou qualquer movimento e teria sido uma tragédia se outras forças não tivessem sido chamadas em socorro de Bela Serrano. Ela tinha ainda uma plantação de ervas, muito consideradas no lugar e arredores, e os pacotinhos destinados ao consumo externo saíam das suas mãos para as de uma afilhada que os passava para os vendedores ambulantes com indicações individualizadas de cada uma das suas propriedades,
e a alta procura de que era um objeto devia de fato fazer jus aos méritos, porque a sua venda superava em larga conta a dos legumes e cereais localizados de reputação regional inquestionável. Serrano, esquecida da civilização, comprimia-se entre os caminhos remotos que levavam a uma longuíssima saída para a capital, e a região selvagem que estendia até se perder às vistas, imersa num mundo povoado de seres de estranhos costumes aos quais não estavam alheios, denunciados pactos com os subterrâneos das terras e das águas, habitados por animais que nunca se mexiam, e pedras com miolo mole, que em determinados períodos se tornavam caprichosos e ditavam as regras, que conduziam os destinos que por ali nas noites passava. Dizia-se que Serrano trazia o destino escondido de uma mulher, gigante de pedra, atirada ao mar, e que, de tempos em tempos, ninguém conheceu. Deitada, fora de si, bocados de seu corpo que se espalharam como ilhas pelo mundo, fixando-se em parte incerta, mas ninguém acreditava nas palavras que saíam da boca do caixeiro viajante, de nome Loja, castigado, dizia-se pelo crime de amar Serrano. Porque todos os amores pagam um preço por existirem ou simplesmente por não terem sido permitidos existir, dizia a jovem Luca. Bom, então vamos parar aqui a leitura. A intenção é que vocês vissem, né, como a linguagem da Adriana Salles é rica, né, é interessante, é simbólica, como a gente vem falando sempre. E aqui vai falar um pouquinho também da Louca de Serrano, dessa personagem central. Tem várias mulheres que são personagens centrais, né? Que a gente vai ver depois da história da Gremiana, que acaba sendo morta pela população, porque ela tem coragem de falar o que as outras mulheres não têm. E tem também a Filipa, né? Que ela vai também, durante toda a história, ela é muito amiga da Louca de Serrano. Então, traz muitas personagens femininas, muito fortes, e traz toda essa ideia mesmo da violência contra a mulher. Tem muitas coisas para se trabalhar. A gente focou na sustentabilidade, né, no animismo, porque é um tema muito importante para a gente trabalhar em sala de aula, mas acho que o professor, quando tiver acesso a esse texto, vai se interessar em trabalhar outras questões também, né, pela riqueza mesmo. E talvez acrescentar pontos que tenham a ver com outras aulas ministradas, enfim. É muito adaptável. Isso mesmo. Se você quiser comentar alguma coisa. Eu acho que não. Não sei, não tem nada em específico. Não tem nada específico para falar, não? Não. Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Aqui são 10 páginas, não dá para a gente ler, vai ficar muito cansativo, certo? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer alguma sugestão, né? Bom, então é isso. Agradeço, né, por assistirem. Espero que tenham se interessado pelo material e pelo texto da Dina Chalucho. Espero que seja muito bom para vocês e que vocês tenham interesse de terminar a leitura do primeiro capítulo ou do romance inteiro. Tá bem. Tchau, então. Tchauzinho.